Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindo a mais um programa Política na Veia. Eu estou aqui de volta depois de umas férias, mereci poucas, né? Eu merecia mais, pelo menos um ano sabático, não consegui convencer a Carta Capital a me dar esse tempo todo, então estou aqui de volta, dividindo essa bancada, como sempre, o Luiz Nassif e o Cláudio Couto. Nassif e Couto, bem-vindos. Lembrando que, né, estamos aqui sempre pedindo inscrições, o canal da Carta Capital chegou aos 500 mil seguidores, mas nossos planos não são modestos, a gente quer chegar aí a pelo menos 1 bilhão de assinantes, então, por favor, inscrevam-se, acompanhem, também se inscrevam no TV GGN do Nassif, no Política... Fora da política fora não da há política não há salvação. salvação. Quer dizer, o cara fica 3 semanas fora e já dá esse problema, né? Volta descalibrado, perdeu o ritmo de jogo. É isso, fora da política não há salvação. Que nem o cara que bateu o último pênalti de São Paulo ontem, totalmente sem ritmo de jogo. É isso. Bem, vamos aqui discutir alguns temas. A gente vai começar por este que está aí no título da chamada, a história do Nicolas Ferreira. Já estamos completando aí praticamente uma semana do episódio, daquela apagaiada do Nicolas Ferreira, esse jovem deputado que se elegeu uma votação extraordinária em Minas Gerais. Obviamente, inventou lá uma forma de aparecer naquele terrível universo da Câmara dos Deputados, onde é difícil fazer algo e ganhar projeção. Então, dessa forma, ele conseguiu ali se expor, fazendo, obviamente, uma transfobia, crime que é passível, inclusive, de prisão, comparado ao racismo. Mas eu queria só lembrar, antes de colocar esse tema aqui na discussão, lembrar só de alguns pontos, para a gente também discutir aqui, porque o buraco é muito mais fundo. Por exemplo, o Nicolas Ferreira ganhou cerca de 50 mil seguidores nas horas posteriores a essa sua exibição no plenário da Câmara dos Deputados. O Valdemar Costa Neto defendeu a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão do deputado, e o Arthur Lira limitou-se a dizer que a Câmara não vai virar um cercadinho. De qualquer forma, nós estamos aí, é mais um caso em que fosse um Congresso, vamos dizer assim, cioso dos seus deveres, o Nicolas já estaria aí sendo encaminhado para a Comissão de Ética, e essa discussão estaria encaminhando. Eu vou começar aqui pelo Cláudio Couto. Cláudio Couto, você imagina que, fora, obviamente, esses 15 minutos de fama que o Nicolas conseguiu mais uma vez, se isso terá consequência, quer dizer, a postura, o discurso e a provocação, ou mais do que isso, o crime que ele cometeu ali no plenário da Câmara, terá consequências maiores, além dessa discussão, até esse ponto, até esse momento, muito quente, mas também mais pouco efetiva. Olha, Sérgio, primeiro, bom dia aí para você, bom dia para o Nassif, bom dia para todo mundo aí que está nos assistindo. Eu acho que na Câmara é muito pouco provável que isso tenha grandes consequências, né? Acho que se muito, a gente pode ter talvez ali uma admoestação ali básica, né? Uma censura, né? Uma pequena repreensão formal. Já houve uma repreensão informal, né, por parte do Arthur Lira, né, que mesmo sem nominar diretamente o Nicolas Ferreira, ele claramente estava se dirigindo ao Nicolas Ferreira quando fez ali aquela menção de que é preciso ter respeito, de que ele não vai admitir certos tipos de comportamento. Agora, no Conselho de Ética da Câmara, eu acho muito pouco provável que isso vá além de uma censura, de uma repreensão muito básica, talvez a mais tênue que houver. A gente tem um longo histórico disso. Aliás, a gente só teve o Bolsonaro como presidente da República, que a Câmara, ao longo de anos e anos e anos, a gente está falando de um deputado de 7 mandatos, que cometeu barbaridades durante todo esse período e deu motivos de sobra para ser caçado ao longo desse período. Veja o que ele falou lá para Maria do Rosário, só para pegar o que me parece talvez o caso mais flagrante desse tipo de comportamento. Teve também o elogio ao Ustra na votação do impeachment da Dilma, mas acho que o caso da Maria do Rosário, além de anterior, é ainda mais impactante do ponto de vista de um comportamento indevido entre colegas de Câmara, e nunca foi cassado. Né? E não acho que o Nicolas vai ser cassado agora com esse Congresso e essa Câmara, no caso, super conservadora,
né? Uma Câmara que tem ali um grupo grande de parlamentares bolsonaristas, essa tendência de autoproteção, essa defesa ao Nicolas, que já fez aí o presidente do partido dele, o Valdemar Costa Neto, sem falar que, goste ou não, é um fato que esse sujeito foi o deputado mais votado da última eleição. E isso, evidentemente, acaba tendo um peso também. Então, tudo isso somado, acho que torna muito pouco provável que ele tenha problemas na Câmara. Agora, eu não descartaria ele ter problemas na justiça, porque o que ele cometeu ali é um crime, isso foi levado à esfera judicial, isso deve avançar na esfera judicial, não sei até que ponto, mas tendo em vista certas decisões mais recentes da justiça, pode ser que ele tenha algum tipo de consequência ali. E aí, claro, isso pode, eventualmente, mais adiante, se refletir no mandato dele. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu apostaria muito mais em algum tipo de providência por parte do judiciário do que em providências por parte da Câmara dos Deputados. Nassif. O que a gente tem lá, o líder, ele tem que manter uma maioria lá, né? Ele tem uma frente unida. Agora, é interessante essa questão do jovem, essa onda do cara atrevido que atropela todas as convenções, isso aí surgiu uns 15 anos atrás, talvez 20, lembra os filmes americanos, do rapazinho que entrava lá numa assembleia de velhos conselheiros, que ele pisava na mesa. Aqui no Brasil, isso aqui foi, essa imagem do sujeito foi investida no Diogo Mainardi. O Mainardi era o típico rapazinho que subia na mesa, atropelava todos os princípios, e daí foi um prenúncio do que viria com os influenciadores, né? Então, digamos, o fato desse sujeito ser o mais votado, uma ação dessa, pega 2 pontos, a extravagância, o fato dele ser o rapazinho que no filme americano lá sapateava em cima da mesa do conselho, e o aspecto moral aí, que é o que sustenta o bolsonarismo, né? Agora vamos ver a justiça, porque a Câmara tem uma bomba na mão também, que é o poder. Eles ganharam um poder institucional, que eu nunca vi um poder desse tamanho. Todos os anos, aí você tinha os coronéis aí, nordestinos, tudo, que garantiam uma governabilidade. Ou seja, eram agentes de governabilidade, né? Desde que você teve o desmonte aí da atuação do executivo e a desmoralização pelo Bolsonaro, e tudo, e pelos militares. Depois a gente precisa pegar esse negócio dos militares, quem colocou o Centrão no comando disso tudo foram os militares do Bolsonaro lá, né? Para garantir que não houvesse impeachment, né? Então você tem hoje aí algo que eu nunca vi. Você tem uma Câmara com poder absoluto nas mãos de um cara que é mais hábil, mais raposa e mais atrevido que o Eduardo Cunha, né? Que é o líder, né? Então, nesse sentido, essa é a grande ameaça. Você começa agora a enquadrar um pouco o Exército, você começa a enquadrar o Ministério Público, mas esse grupo, essa quadrilha que tomou conta da Câmara lá é um poder ameaçador, né? Eu quero levantar a discussões sobre tanto as nomeações para o STF quanto para a PGR, para a Procuradoria-Geral. Primeiro, eu queria continuar nesse tema da Câmara, só queria lembrar o seguinte também a vocês, que a gente não pode deixar de discutir vamos dizer assim, essa degradação da sociedade brasileira, esse ponto em que a gente está na barbárie. O fato do Nicolas ter ganhado 50 mil seguidores também não é novo, e, aliás, ele é estimulado por isso. Vamos lembrar que aquele médico, que cometeu crimes com as mulheres, aquele anestesista que estuprava as mulheres durante o parto, ele ganhou vários seguidores, se eu não me engano, quase 100 mil seguidores, depois que foi denunciado. E assim tem ocorrido com vários casos. Então, há uma parcela da sociedade que defende isso. Eu tenho acompanhado comentários em vários canais também, sejam progressistas ou não, e está repleto dessas coisas. O Nicolas me representa, ele disse uma verdade. E aí eu fico pensando, mas qual verdade ele disse ali, a não ser um bando de asneiras e coisas sem nenhum sentido. Então, portanto, assim, também precisamos debater esse ponto, e não é só uma questão de fake news. Obviamente, a gente tem tido essa discussão sobre como regular as big techs, regular as fake news, punir quem distribui, mas também precisamos discutir por que a sociedade brasileira, eu queria até levantar isso para vocês também,
podem discutir algum tempo. A impressão que eu tenho é que a sociedade brasileira é mais permeável, e até hoje eu não consegui que nenhum psicanalista ou nenhum cientista político, cientista social, me desse uma boa explicação por que a sociedade brasileira me parece muito mais permeável a essa máquina de mentiras, de ódio e de fake news do que outras, que também estão submetidas a esse esquema. Mas, além disso, eu queria colocar um ponto, Couto e Nassif. Isso não é um sinal também que está faltando uma agenda do governo no Congresso? Quer dizer, nós estamos aqui de novo discutindo um tema que deveria ser um tema cabível de punição, mas secundário no debate público. Não está faltando, nesse momento, uma ação. Estamos aí perto dos 100 dias de governo, e até agora nós não temos aqui o pacote de medidas ou de ideias que vão levar à frente, ou vão possibilitar ao governo Lula cumprir as promessas, ou parte das promessas feitas durante a campanha. Couto e Nassif. Sem som. Está sem som. Sem som. Olha, Sérgio, eu acho que, na realidade, a tendência é que esse pacote... Estou sem som? Agora voltou. Gostado. Continuo sem som? Está dando um Sem delay, som? na verdade. Não sei o que pode estar acontecendo. Pode ir, fale. Vai para o Nassif. Voltou? Nassif. Não sei o que aconteceu, gente. Foi talvez algum mau contato aqui. Tá ótimo. Não, estou falando aqui. Então vamos lá. Sérgio, olha, eu acredito que na realidade, eu digo que a gente deve começar a ter esse pacote de medidas agora pelo fato de que nós vimos aí que o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, né, agora voltou a ser Ministério da Fazenda, o Fernando Haddad anunciou que deve ter para os próximos dias, até o final do mês de março, a nova proposta de marco fiscal. Né, e isso é alguma coisa que tende a render muita discussão. Acredito que o governo tenha sido até esse momento muito cauteloso, porque os sinais que foram chegando do Congresso Nacional, em particular da Câmara dos Deputados, o próprio Lira deu declarações nesse sentido, são sinais de que é preciso ir com cuidado. Né? Por quê? Porque, como eu já falei, inclusive no caso da possível cassação do Nicolas, a gente tem aí uma Câmara muito à direita, né? Não é uma Câmara amistosa para o Executivo. A gente sabe que mesmo no caso de partidos que têm ministérios, veja aí o caso do União Brasil, o caso do PSD, há parcelas importantes desses partidos que certamente não estarão com o governo, no caso do União Brasil ainda mais. Acho que a aposta do governo, inclusive, de ter alguns ministros do União Brasil é muito mais para tentar não permitir que o partido vá inteiro para a oposição do que para ter apoio do partido. Acho que o cálculo é muito mais redução de danos. No caso do PSD, talvez um pouco menos, mas também não vai ter. Ou seja, há uma incerteza grande, e isso foi sinalizado pelo Arthur Lira, quando falou que o governo ainda precisa se estabilizar, que ele não tem maioria garantida na Câmara, né, que o processo de aprovação das propostas do governo não vai ser tão fácil. Acho que o governo até estrategicamente tem optado por segurar um pouco essas propostas antes de enviá-las ao Congresso. E aí, claro, na hora que esse negócio começar a acontecer, veja que a gente também não tinha sequer ainda, no caso do Senado pelo menos, as comissões temáticas já todas formadas até agora, né, ou seja, só agora que a gente tem tido aí a definição dos nomes que vão presidir as comissões permanentes, né, que são fundamentais para o andamento dos processos legislativos, e isso também é um sintoma, né, a demora para essa definição do quão difícil está o processo de negociação dentro do legislativo. Eu acho que, nesse caso, esperar um pouco é a consequência dessa dificuldade. Diria que é menos falta, propriamente, de um projeto do Executivo, que também, claro, tem problemas aí de consenso. Veja o bate-boca frequente que tem ocorrido entre a presidente do PT, né, a Gleisi Hoffmann, e o ministro da Economia, um bate-boca indireto, né, em que ela fala certas coisas que a gente sabe que no dia seguinte vão ter que ser ou atenuadas ou até mesmo desmentidas pelo Fernando Haddad. Né, isso mostra que tem ali uma certa dificuldade de consenso, mas, a despeito disso, tem dificuldades, mais do que substantivas, de política, de fazer política. E acho que é por isso que o governo começa a deixar um pouco mais para frente, para poder ir limpando esse terreno, pelo menos atenuando essas dificuldades, para aí sim tentar fazer sua agenda andar sem o risco de colher derrotas. Que aí são derrotas não só importantes no sentido imediato, de que aquilo que foi enviado pode ser derrubado pelo caminho, mas porque vai criando um ambiente de governo frágil. Isso é tudo de governo frágil. Então, acho que é muito mais cautela do que falta de proposta.
Deixa eu pegar dois pontos. Um essa questão aí de por que essas extravagâncias aqui pegam na sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade que se urbanizou muito recentemente, né? Nos anos 50 para cá, e todo o processo de criação de regras sociais é um processo lento que estava. E é um processo, é gozado, né? E é um processo que deixa fora do jogo muitos setores aí, o lumpen aí nas cidades, o pequeno empresário no interior, que esse pessoal que ficou o sem partido e sem Estado. A gente tem aqui dois grupos sem Estado. Tem os movimentos sociais, mas que ganharam um partido, e você tem todo esse lumpen aí que não tem Estado nem partido. E de uns anos para cá, com as redes sociais, e no bojo das redes sociais, a própria mídia começou com um trabalho de destruição do politicamente correto. Destruição do politicamente correto. Então, você ser extravagante, você peidar em público, tudo isso passa a ser uma forma de você questionar aquelas regras todas. A guerra cultural é um ponto central em todo esse avanço da ultradireita, que o Roberto Tivita traz com a Veja, lá, que o Olavo de Carvalho traz. Esse é um dos pontos. E você tem toda uma pauta moral aí que junta, moral e afetiva que junta essa ultradireita, né? E daí o país, você vê, hoje o tema mais comentado em todo o país é o do BBB. O BBB, é você entrar na vida alheia. Em relação ao governo, eu acho que eles estão numa encruzilhada aí. O Lula, a parte econômica, eles deixaram uma bomba de efeito retardado terrível aí, que é o Roberto Campos Neto. Eu não sei se o caso dele é mediocridade ou se é boicote, mas, digamos, essa taxa de juros, porque o Lula, o Cláudio colocou bem, o que o Lula tem que fazer? Ganhar popularidade para depois ganhar espaço político. Com essa taxa de juros, qualquer possibilidade, popularidade significa melhoria das condições de vida da população. Então, com essa taxa de juros, não tem nada possível. E o Haddad está no trabalho, ele conquistou o mercado. Agora, eu tenho a impressão que essa briga com a Glaze aí faz parte da chamada esperteza lulista, né? À medida em que a Glaze fala, o mercado fortalece o Haddad. Tá, mas daí se pergunta, o que o Haddad vai fazer com isso? O Haddad está num trabalho de convencimento do Roberto Campos Neto dentro das regras do jogo das metas inflacionárias. Ou seja, se entrar alguma coisa na cabeça dura do Roberto Campos Neto, nós vamos ter aqui na próxima reunião do Copom aí um agradinho ao Ministério da Fazenda, e daí lá para maio, daí reduz em 0,5 ponto percentual a taxa Selic, que não ajuda em nada. E se tudo der certo, na melhor das hipóteses, você baixa 1,5 ponto da taxa Selic em um ano, e que isso aí não vai dar certo. Nós estamos tendo aqui uma crise de crédito enorme que está vindo por aí, uma situação que exigiria um estadista, efetivamente, à frente do Banco Central. E você não tem esse estadista à frente do Banco Central, e a Fazenda você está cheio de dedos aí para atuar. Talvez até seja certo, aí que ganhando a confiança do mercado, talvez ele consiga impor medidas mais de convencimento aí do Roberto Campos Neto, né? Mas do jeito que está, é uma armadilha sem tamanho. E daí o que vai acontecer? Num certo momento vai baixar o Santo aqui, que é a única entidade aqui que move alguma coisa no Brasil, que é o senhor Crise, né? Daí, vindo o senhor Crise, você deixa de lado aí essas maluquices aí, é uma coisa inacreditável. Essa discussão econômica é uma coisa inacreditável. Outro dia eu estava vendo aquele Sérgio Vale na CNN. A situação está ótima, porque com essa taxa de juros, o PIB no Brasil esse ano só cresce 1%. Se crescer só 1%, baixa a inflação, daí o Brasil pode crescer. Esse pessoal perdeu a noção de qualquer coisa lógica, né? Qualquer coisa lógica. Então, eu não vejo, eu não sei da parte do Haddad. O Haddad agora ele está começando a falar mais, está se comunicando melhor, mas você vê, nesse ínterim, a única coisa que o Lula tem para oferecer, o Lula não tem ministérios, porque foi tudo desmontado, não conseguiram montar até agora, a única pauta que ele tem para oferecer é a pauta moral. E a coisa que mais une a direita no Congresso são os temas morais. Então, vai precisar surgir um super Lula aí, que surgiu em 2008, eu não sei se tem ainda
a energia de 2008, eu fico um pouco temeroso, sabe? Quando eu escrevi a biografia do Walter Moreira Salles, eu conversei com muitos personagens da época do segundo governo Vargas lá, e o Vargas, ele volta eleito, presidente eleito, mas sem arbústia, ele tinha perdido o pique, digamos, da forma de atuação política da fase anterior. Então, eu acho que eu vejo uma incógnita por aí. Você não tem plano de desenvolvimento, você tem o Ministério do Desenvolvimento, que é o dos Comércios, que é o Alckmin aí. O Alckmin não tem pique e não tem equipe lá. O BNDES está tentando algumas coisas aí, mas você tem um piso aí que é a taxa Selic, né? Então, enquanto não for desarmado, esse é um negócio brasileiro. Esse negócio da taxa Selic aí, eu não vejo como. Você pode, por exemplo, essa reforma que vai aprovar agora, é uma reforma que vai fazer efeito em 20 anos aí, e não necessariamente vai mudar a arrecadação fiscal, né? No máximo vai racionalizar. Você vai falar da reforma tributária. Meu receio, Nassif, é que você faça uma simplificação sem mexer no caráter regressivo do sistema tributário. Isso o Haddad está deixando para o segundo semestre. Mas você vai ter, do segundo semestre, um Lula mais popular aí com essa crise que está vindo aí, uma crise... E cá para nós, hein? Tem outra crise a caminho aí, que são esse negócio das fintechs aí. Ontem eu recebi uma publicidade do Nubank aí oferecendo criptomoeda, que eles vão gerar criptomoeda. Essas fintechs não têm regulação, os juros matam ela, porque elas dependem, muitas delas, de fazer empréstimo, e empréstimo tem que ser maior do que... empréstimo com menos garantia tem que ser maior do que a taxa Selic, e sendo maior que a taxa Selic, aí, o grau de inadimplência vai ser muito grande. Vem muito terremoto por aí, sabe? E eu não estou vendo um governo se preparando aí para medidas mais heróicas, digamos. Bem, essa propaganda aí a gente pode mandar para o Gustavo Scarpa, né? Vai querer. Recupera os investimentos. Como recuperar investimento em criptomoeda só com criptomoeda. Agora, bem, esses são realmente pontos importantes. Tem realmente o temor é esse, que você não consiga ter uma sucessão de medidas. A gente, novamente, também aposta na ideia das reformas, então vamos lá com grandes reformas. Então, estamos aí pregando a reforma tributária, o risco é esse, que você faça uma simplificação que é desejável, sem conseguir mexer nessa estrutura de impostos que é regressiva e que, na verdade, é o grande problema brasileiro, sem pensar, na verdade, nas formas em que você vai conseguir aumentar a arrecadação. Agora, vou colocar um outro tema aqui, que é essa discussão sobre... Também surgiu essa semana a discussão sobre quer dizer, esquentou um pouco essa semana, a discussão sobre a substituição do Aras, embora o Augusto Aras, o mandato dele na PGR, só vai terminar em setembro deste ano. Nós temos aí as vagas no Supremo, que são mais urgentes, a gente vai tratar disso também. Mas esse assunto ganhou uma certa relevância, porque a Associação dos Procuradores começou a reclamar que você não vai respeitar a lista tríplice, já que o Lula deu uma declaração dizendo que talvez dessa vez não leve em consideração a tal lista tríplice. Eu queria levantar esses dois pontos, Couto e Nassif. Primeiro, seria um erro não respeitar a lista tríplice, ou ao contrário, o Lula faria muito bem ao ignorar a lista tríplice da Procuradoria-Geral da República e dos procuradores. Deixa eu dar um pouco. Nassif, diga aqui como marido de procurador aqui, antes que eu puxe minha orelha aqui. Se a gente for ver os erros que o governo cometeu, foram muito... Olha, Sérgio, essa lista... Oi, Nassif primeiro? Não, o Nassif pediu para falar e deu um delay aí. Deu um delay aí. Deixa eu ouvir. Então, deixa eu só colocar um ponto. Se você pega o que havia no caso do Lula e da Dilma, é uma absoluta, e do PT, é uma absoluta ignorância em relação ao papel do Supremo e da Procuradoria, porque aquele negócio, você só pensa como que funciona em tempos normais. E se vierem tempos que não são normais? Então, digamos, a indicação dos ministros do Supremo foi típica. Então, vamos fazer agora, vamos pegar aqui usar uma cota aqui e colocar o Joaquim Barbosa, que é um cara preparado, hein? Ele não é um Sérgio Moro. Você tinha outros juízes negros preparados? Tinha. Ninguém foi analisar a personalidade do Joaquim Barbosa.
Ninguém foi analisar a personalidade da Carmen Lúcia. Todo mundo sabia a personalidade do Luiz Fux. Mesmo assim foi eleito, foi indicado. Então, é uma situação. E na Procuradoria-Geral da República, quando vem a recondução do Janot, a lista tríplice indicou ela Vieco, que é uma das reservas morais do Ministério Público. Então, você tinha a chance de colocar uma mulher, pela Dilma, e mais ainda, uma pessoa totalmente confiável. Manteve o Janot. Então, eu tenho a impressão que se vier uma lista tríplice com alguém no meio confiável, talvez o Lula... Mas o ponto central é o seguinte, tem que ser alguém com caráter e compromisso com a democracia. Assim como no Supremo. Essa campanha agora para colocar uma mulher negra no Supremo, o ponto central é o seguinte, tem uma mulher negra com características de ser uma pessoa sólida em defesa da democracia, então tá. Mas o critério básico é ser um Lewandowski, é ter força e ter coragem de investir contra as ondas aí. Porque a imprensa ela dominou o Supremo com duas armas aí, a ameaça e a lisonja. É complicado. Você lembra, né? O Aristide Junqueira, você pega Cabelúcia frasista, o Aires Brito era o poeta, o Barroso era o iluminista, né? Então, digamos, você tem que voltar aos tempos do Celso de Mello aí, de outros ministros que, mesmo sendo conservadores, eles colocavam a lei e a discrição acima de tudo, né? Cláudio? Que se houver um nome dentro da lista tríplice que for percebido pelo presidente da República como um nome confiável, né? E confiável, quero dizer, não para interesses pessoais do presidente da República, mas que não seja um demolidor, né? Que não seja alguém que vá ter uma agenda política própria, muitas vezes de antagonismo com o governo federal, como foi o Janot. Só para a gente pegar esse exemplo, que se articulou com a Lava Jato, a gente viu todos os crimes que a Lava Jato cometeu, né, no afã e sob a justificativa de que combateria o crime, cometeu crimes, né, isso foi o que realmente aconteceu, com o beneplácito do Procurador-Geral da República, e mais do que o beneplácito, com a atuação conjunta do Procurador-Geral da República. Então, você ter alguém com esse perfil é tremendamente danoso. Agora, assim como é tremendamente danoso ter um capacho do Executivo, no caso do Executivo Bolsonaro, como foi o Aras. Né? Porque é lamentável você ter um Procurador-Geral da República sem qualquer tipo de autonomia, até para tomar providências, quando claramente o Executivo Federal viola o seu papel, né? Quando ele ultrapassa o sinal. E a gente viu que o Aras jamais agiu dessa maneira. Né? Ele sempre foi conivente com o governo, foi mais que conivente, ele foi, de certa forma, um puxadinho da Procuradoria, da Advocacia Geral da União. Né? Agia como um defensor do Executivo, quase como um defensor da família Bolsonaro, em grande medida. Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? É preciso encontrar aí um ponto de equilíbrio que não seja, claro, um procurador serviçal do governo, como foi o Aras no governo Bolsonaro, um oportunista, inclusive, porque acabou o governo Bolsonaro, ele já começou a modular o seu discurso, mas a gente viu que a sua lugar-tenente ali, a vice-procuradora, continuou a agir exatamente da mesma maneira, defendendo o bolsonarismo, inclusive depois dos episódios do 8 de janeiro, né, a Lindora Araújo, e, enfim, só que de outro lado ele começou a sinalizar aí uma tentativa de conversar, né, de se entender melhor com o Executivo, talvez tentando apostar numa recondução. Né? Então eu acho que é preciso encontrar realmente um ponto de equilíbrio entre essas duas coisas. E mais, né, não cair na cantilena corporativa de que só há autonomia e independência do Ministério Público quando uma lista feita sem respaldo legal, né, ela, claro, pode ser feita não de forma ilegal, mas não há nada que obrigue a que essa lista seja seguida, que isso seja tomado como uma verdade absoluta, que não se pode questionar isso de forma nenhuma, né, que você tem que acatar a vontade
da corporação. Isso também é um equívoco, né? E é um equívoco por quê? Porque, primeiro, leva a escolhas como essa que a gente viu, de uma figura como Janot, às vezes, inclusive, tentando sempre falar, não, aprovaremos o primeiro nome da lista, deixando levar em conta outros nomes possivelmente ali presentes, mas pior, né? Seguindo como se isso fosse um dogma. É como se algo que o Constituinte teve o cuidado de não colocar na Constituição devesse ser revertido sem qualquer tipo de discussão política mais ampla, sem a sua transformação numa norma jurídica, que aí sim tornasse realmente necessário o acatamento da lista tríplice. Acho que o presidente tem que escapar dessas cascas de banana, né? Tem que fugir dessas armadilhas. Então, acho que, no mínimo, como cautela, a postura hoje do presidente da República é prudente. É melhor esperar negociar com a categoria, negociar com a atual direção da Associação Nacional do Ministério Público, para aí sim, né, você ter uma decisão baseada num nome que seja um nome respeitável, que não seja capacho, mas que também não seja um antagonista do governo. Ô, Cláudio, eu queria saber se você gostou de ouvir você mesmo nesse momento. O Cláudio fez curso de ventríloco. Curso de ventríloco. Mas aqui você levantou um ponto importantíssimo, que é, primeiro, vamos lembrar, só que a Constituição brasileira, acho que exagerou razoavelmente nos poderes atribuídos ao Ministério Público. Mas esse ponto é importante. Não se pode confundir o poder eleito Parou? com o poder corporativo, o poder delegado. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos ter também uma discussão sobre a independência do Banco do Ministério Público. Eu acho que tem alguns pontos que são relevantes aí. Primeiro que me lembro aqui que o Janot seria escolhido de qualquer modo, porque ele tinha um grande padrinho, que era o Eugênio Aragão. Né? Mas, assim como eu acho que a indicação do procurador-geral tem que ser uma coisa exclusiva do presidente da República, a mesma coisa o Ministério da Defesa. Mesma coisa o Banco Central. Se você dá essa independência, você pega as Forças Armadas hoje, todos esses abusos são decorrentes aí de dar uma completa autonomia e independência para eles. Não pode, eles são subordinados ao Poder Civil. E o Poder Civil é subordinado a quem foi eleito, mesmo sendo uma porcaria que nem Bolsonaro lá. Né? Então, digamos, eu acho que esse conceito da independência, a independência no trabalho. O procurador, quando ele vai fazer a sua investigação, tudo tem que ter independência funcional. O fiscal tem que ter a independência funcional. O soldado tem que ter a responsabilidade com a pátria, mas você dá o comando e autonomia para esse pessoal é desmoralização que a Lava Jato fez no Ministério Público e que agora até o almirante fizeram aqui, e mais os generais aí fizeram nas Forças Armadas. Né? Sim, sim. Bem, enquanto a gente espera a volta do Cláudio Couto, eu só queria lembrar, voltando a um ponto ainda do Lula, eu acho que a sorte do Lula, pelo menos o jogo que o governo tem feito até o momento, é se valer, deixar vazar e se beneficiar dessa sucessão de escândalos que parece nunca acabar em relação ao clã Bolsonaro e ao Bolsonaro. Temos agora esses episódios das joias, do presidente da Arábia Saudita, e isto tem dado ao Lula essa vantagem, mas me parece que em algum momento isso vai se esgotar, e aí será a hora de governar de fato, ou seja, tirar do papel os sem número de projetos e de propostas que tem, e aí me parece que está chegando a esse ponto, a esse momento. Agora é importante esse negócio dos militares, o mal que esse almirante Bento aí fez para o programa nuclear brasileiro. O Bento era figura-chave aí no programa nuclear brasileiro. Eu conversei dia desses com o almirante Otton, aí, o Otton chateado aí com essa guinada dos almirantes aí para a ultradireita, mas no caso do Bento é mais grave. Ele está se você pega, digamos, a espionagem americana, isso aí é uma área sensível. Anos atrás, a Isto É, se eu não me engano, deu alguma coisa aí envolvendo o Bento também, com parte dessa espionagem. E olha, eu sei bem como funciona isso, que um dia eu fui almoçar num restaurante aí com um cara que é o lobista. A gente fez vários seminários aí sobre o FX aí, a licitação FX. Tinha russo, tinha sueco, tinha os franceses. E eu fui almoçar com um deles aí, que era
um representante dos franceses. Quando eu chego no meu escritório, eu recebo um telefonema de um que era ligado aos americanos. Então, digamos, você tinha tudo isso. Agora, você pega hoje na Folha a relação de almirantes que esse general Bento aí colocou em Itaipu, todo lado, é uma coisa vergonhosa. Esse cara permitiu a negociata da Eletrobras e negociou, no início, negociou o quê? Se apropriar, a Marinha se apropriar de todo o programa nuclear, se apropriar de cargos em Itaipu, e agora termina com esse negócio da joia, que, para mim, a versão final está dita. Quem recebeu a joia foi o almirante, foi um suborno ao almirante, e depois que a joia foi detida, ele fala com o Bolsonaro, e o Bolsonaro vai atrás da joia também. Então, os dois estão totalmente comprometidos aí. Né? Mas é uma pena, porque o ProSub, que é o submarino nuclear, ia ser retomado agora, nessa parceria com a França e tudo. Você tinha projetos relevantes aí, tudo vai comprometido pela ambição terrível, desmoralizante desse almirante aí. Então, Nacico, você lembrou bem, ele estava lá atrás, ele estava na base dessa negociação do submarino nuclear. O que você acha que aconteceu, essa conversão do almirante? Porque ele foi fonte, inclusive, em alguns momentos, eu conversei com ele, com outros, na época desse projeto, parecia todo mundo muito integrado e muito cioso de que esse projeto era importante. E aí, de repente, descamba para isso. 16,5 milhões de reais. Não resistiu. Daí, quando você pega ele no Ministério, eu já estava estranhando, porque eu falei, pô, eu tinha um orgulho dessa parte tecnológica da Marinha. Eu tenho até uma comenda, eu tenho 3 comendas militares aqui. Uma delas é da Marinha pelo espaço que a gente deu, os seminários e tudo. Um trabalho excepcional. Um pessoal de primeiríssima, a começar do almirante Orton, lá atrás. Né? Esse almirante e outros aí, um trabalho fantástico. Aí, o que fizeram aí com o enriquecimento de urânio, o que fizeram no IPEM e tudo. E, de repente, pombinha branca, né? Bolsonaro chama ele lá, dá um cargo para ele para se manter, faz os negócios que age com total irresponsabilidade na venda de refinarias da Petrobras e da Eletrobras, total irresponsabilidade. Eu escrevi algumas vezes, falei, não entendo como que uma pessoa que vem desse setor da Marinha, onde o conceito de segurança nacional devia ser muito mais explícito, age dessa maneira. E agora está acertado, né? Ele aparelhou todos os organismos aí ligados à energia nuclear e faz aquela venda indecorosa de Landulfo Alves aí para os Emirados aí, e volta de uma viagem com um colar de 16 milhões e meio de reais. Pô. Desmoralizante, sabe? E a Marinha era a única que estava resistindo, apesar de... Você teve um antigo almirante também, que era um horror, aí, fazia campanha para o Bolsonaro em Twitter. Né? Esse pessoal perdeu alguns. O almirante Barroso, que eu não gostava do Tamandaré, meu herói na infância era o almirante Barroso. Deve estar virando um túmulo aí, viu? Não, na verdade, quer dizer, voltamos àquele ponto, nunca tinham recebido tanto dinheiro e tanto, não na pessoa física, né? Nunca as forças estavam tão aparelhadas, tinham recebido tanto dinheiro, mas Bolsonaro seduziu com cargos, boquinhas, picanha e Viagra. O Everaldo Leite, que papel vergonhoso de membros das Forças Armadas, mulas de miliciano. O Heitor, é o primeiro almirante taifeiro conhecido do planeta. Podem existir em outros lugares do universo, mas no planeta Terra, só a Marinha do Brasil tem essa patente. O Cláudio Couto está indo e vindo, a gente espera ele voltar aqui, mas vamos falar um pouco do Supremo agora, na CIF. Eu, de qualquer forma, já manifesto aqui a minha posição. Acho que, independentemente de qualquer coisa, das suas qualidades ou não, acho muito ruim caso o Luiz Anin, advogado do Lula, venha a ser o indicado do Supremo, independentemente de qualquer habilidade, de excelência e de conhecimento que ele possa ter, mas eu queria ouvir tanto você como o Couto sobre essa discussão agora sobre um nome para o Supremo. E, segundo, a discussão também sempre vamos ter um nome aqui. A gente já começou essa discussão, mas vamos voltar a ela. Temos que ter um nome que preencha certos requisitos, ser mulheres, negros, ou a gente precisa buscar um nome que seja
conhecedor da Constituição e tenha valores e tenha integridade. Bom, Antes de tudo. o nosso ventríloco aí. Eu ainda estou como ventríloco? Agora Agora não. Eu mudei a minha conexão aqui para o 5G para ver se agora dá menos problema. Bem, olha, eu acredito que na realidade todos esses critérios são importantes, né? É evidente que é importante você ter, digamos, o atendimento ao critério formal previsto na Constituição. Tem que ter notório saber jurídico, reputação ilibada, aquela história toda. É evidente também que, politicamente, o ministro Supremo, e eu falo politicamente porque o Supremo é uma corte que também precisa decidir considerando a política. E quando eu digo a política, eu não quero dizer a posição partidária, mas eu quero dizer as consequências políticas de decisões judiciais. Né? Não pode ser um juiz autômato, né, daquele que decide só com base numa leitura tecnicalista, né, da lei. Não é disso que se trata. Mas ele tem que compreender o mundo em que ele está mergulhado. Mas só lembrar também que também não podemos entrar nessa de que vamos ouvir as vozes das ruas, né? Que foi uma moda durante o mensalão, né? Vamos ouvir. O que é muito diferente, porque aí é o juiz demagogo, né? Aí é o juiz demagogo. E isso, evidentemente, não pode. Às vezes, considerar politicamente, às vezes, significa decidir contra as vozes das ruas. Né? A gente sabe que uma Suprema Corte tem um papel, isso já está muito estabelecido, que a gente chama de contra-majoritário. E ela precisa exercer esse papel contra-majoritário com uma certa frequência. Isso significa ir contra as vozes das ruas. Quando o juiz faz o contrário, ele primeiro não está respeitando esse papel que tem uma corte constitucional, que é de ter essa função contra-majoritária. Acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, ele está jogando para a galera, né? Está querendo, na realidade, ficar bem na fita, esse tipo de coisa, que é, evidentemente, tremendamente nocivo. Então, claro, é preciso que um membro do judiciário ele tome decisões de uma maneira correta, seguindo o que a lei diz, e, ao mesmo tempo, ponderando essa interpretação com base no mundo em que ele está presente, ele está mergulhado. Né? E isso, insisto, não é ouvir e seguir o clamor das ruas. Agora, por isso que o presidente, quando escolhe um ministro, ele precisa levar em consideração qual é a visão política que esse ministro tem, como é que ele enxerga o mundo. Né? Ele é um democrata, por exemplo? Né? Ele defende a democracia ou não? Ou ele é um oportunista, né? Um cara que vai, na realidade, querer agradar o governo que lhe indicou a despeito de qualquer coisa, como a gente tem visto aí com as decisões do Cássio Nunes Marques, por exemplo, e também com as decisões do André Mendonça, mas mais ainda, eu diria, do Cássio Nunes Marques. Tudo isso tem que ser ponderado. Agora, ao mesmo tempo, é preciso levar em consideração também critérios de representatividade. Será que é razoável uma corte só de pessoas brancas num país com as características do Brasil? A gente não está na Finlândia, né? A gente não está, digamos, na Noruega. A gente está num país que tem uma maioria da população negra, né, preta ou parda. Né? E aí, consequentemente, você não tem ninguém com esse perfil dentro do Congresso. Dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo. Mulheres, a gente tem 2 mulheres ali. A gente está falando de metade da população. A gente está falando de um momento da nossa história em que já se colocou de maneira muito forte a importância das mulheres terem peso igual nas decisões. Então é fundamental que você tenha mais do que apenas 2 juízas. Né? E aí, claro, eu acho que toda essa pressão que setores da sociedade civil têm feito sobre o presidente, para que ele pondere na sua escolha também esse critério de representatividade social, para que a corte espelhe, do ponto de vista da sua composição, mais a sociedade brasileira, pessoas que tenham pontos de vista diferentes, porque têm experiências de vida, têm vivências diferentes pela sua própria condição, seja de gênero, seja étnico-racial, tudo isso tem que ser considerado e tem que ser levado, portanto, à decisão da indicação do ministro que vai para o Supremo. Né? Podemos até discutir também se tem uma questão de estratégia, mas isso pode ficar para a próxima decisão, mas a gente sabe que a próxima decisão, aí, se agora for, digamos, o Zanin, se a próxima não for uma mulher, a gente vai diminuir a representação feminina. Se pelo menos for uma mulher negra, a gente mantém a representação feminina e aprimora a representação étnico-racial. Então, acho que tudo isso tem que pesar, não é só uma coisa ou só outra. E se esse governo, né, que é um governo que, enfim, procura dar voz a essas representações, aos diferentes segmentos da sociedade, essa pluralidade, essa diversidade da sociedade brasileira, né, de inclusive empoderar os grupos subalternizados ou minorizados, como se costuma chamar, se esse governo não fizer isso, qual governo fará? O Bolsonaro? Esse não, esse quando faz é nomear o Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. Vamos dizer,
dizer que está produzindo essa representação para produzir exatamente o oposto dela. Então, eu acho que é muito importante sim, que o presidente Lula também leve em conta isso, e talvez esse seja o momento. Né? Agora tem, digamos, fôlego para isso. Né? Há uma pressão da sociedade, é um ambiente que me parece propício a esse tipo de indicação, e tornaria muito custoso para um grupo no Senado, mesmo que muito à direita, se colocar contra essa indicação. Então, acho que a hora é agora. Vamos pegar, digamos, em outros momentos aí, se atribui, digamos, ao Lula o erro com o Joaquim Barbosa aí por ter tentado criar uma cota dentro do Supremo. Não, o Joaquim Barbosa era um sujeito que ele tinha um conhecimento. Agora, o problema do governo Lula, e mulheres também, quando falam da Carmen Lúcia, do que ela cometeu, mas você tinha o Fux, você tinha Barroso, você tinha... O problema é o seguinte, você tem como é que é nos Estados Unidos? Você tem um governo conservador, nomeia ministros conservadores. O que o Bolsonaro fez aqui, claramente aqui. Agora, você pega o governo Lula, vamos pegar o Luiz Roberto Barroso, que já era um liberal, ninguém ia saber que ele ia se deslumbrar como se deslumbrou. Mas já era um liberal, ou seja, o caráter você não consegue avaliar antecipadamente, a não ser o Fux que se ofereceu lá para matar no peito. Mas já era um liberal daqueles de carteirinha. Então, como que um governo que pretende defesa de direitos sociais, que defende o projeto nacional, vai colocar um ultraliberal lá? O Fux nem se fala. Né? E tem uma coisa interessante aí que ocorre, rapaz, que é o sistema de formação de reputação no meio jurídico. A gente pensa que é um negócio mais caprichado, mas é pior do que no meio jornalístico. É impressionante como você pega o Barroso lá, ele vai lá faz pro bono em 3 temas relevantes aí para a esquerda, vira um jurista reputado, constitucionalista. Daí ele vai naquele curso lá em Harvard, faz um ensaio, tudo em forma de ensaio, um besterol pegando estereótipos aí dos brasilianistas, pegando leitura de orelha de brasilianista aí. Outro dia eu conversava, tempos atrás, aí com uma das referências aí jurídicas do país, aí, um cara muito bem intencionado, e quando falou no Fux, ele apoiou o Fux. Ele falou, puxa, mas eu tive num jantar no Rio, e aquele rapaz tão simpático me convidou, que estava o Fux lá. Quem que era o rapaz simpático? Quando falou o nome lá, eu falei, mas doutor, esse aí é o maior lobista do Rio de Janeiro. Mas lobista tão simpático assim? Claro. É por isso que é lobista. Todo lobista é simpático. Então você tem uma dificuldade muito grande de conceituar como jurista. O próprio Alexandre de Moraes, que tem um livro aí, que é o livro mais publicado aí de direito, não é considerado um pensador de direito. É um cara que fez compilações de direito, né? Então você tem grandes pensadores hoje aí, você tem o Lênin Streck, você tem o Pedro Serrano, certamente tem mulheres juristas aí de alto nível aí. Você tem, inclusive, pelo próprio Ministério Público aí, passou a Ela Vieco, passou a Débora Duprá e outros aí, né, pessoas acima com histórico, né? Então, digamos... Agora, só uma observação, Nassif, acho que tem aí uma questão também da idade, né? Deve querer indicar alguém mais jovem, porque senão daqui a pouco troca, né? Esse é o ponto. Agora, cá para nós, o Bolsonaro, o ASEF assessorou bem o Bolsonaro, né? E colocou pessoas, mais uma vez, o Conká, eu separo o Conká do outro lá, como é que chama o outro? André Mendonça. O André Mendonça é um conservador, mas o Conká não, o Conká é um horror, né? Mas ambos fechados com o bolsonarismo aí pelas próximas décadas, né? Mas vocês escaparam da pergunta. Eu fiz uma pergunta sobre o Zanin e coloquei a minha posição. Eu acho que você, de qualquer forma, continua parecendo muito ruim você indicar alguém que serviu como advogado. Nassif ficou. Fernando Henrique indicou o Gilmar, que deu certo. O Lula indicou o Toffoli. Deu certo para o Gilmar. Chegou ao ponto de impedir que ele visitasse o próprio irmão. Você vê o caso do Toffoli. O Toffoli começa lá, de repente sai uma capa da Veja, uma das coisas mais escrotas que eu já vi num dossiê, um amante que ele tinha no Rio de Janeiro, uma coisa horrorosa. Aquele padrão Veja.
padrão Eurípides, Guzzo, aquele negócio todo lá. Imediatamente ele vai e se abriga na asa do Gilmar. Daí passa alguns meses, a Veja convida para uma entrevista lá. Ou seja, ali foi um ato de chantagem explícito lá, né? Explícito. Então, digamos, mas nunca, o fato eu acho que o fato de indicar alguém próximo em si não quer dizer, já está aceito, já é padrão, né? Já é padrão, mas talvez tivesse pessoas. A questão é casar a idade com essa segurança. Eu repito, não é nenhuma crítica ao Zanin, hein? Nenhuma sua qualidade, não, só o fato de ter servido como advogado de defesa do Lula. Mas, pô, o que você acha? E o Zanin passou essa segurança também ao longo de todo o processo aí também, né? Cláudio? Não, olha, eu acho que o Zanin, do ponto de vista formal, responde completamente às exigências do cargo. Não tenho dúvida. E politicamente também. Né? Aquilo que eu falava antes, de que é preciso que você tenha um jurista, que seja um jurista com posições políticas, primeiro, democráticas. Segundo, e é para isso que os presidentes indicam, com alguma afinidade política com o governo do momento. Né? Porque qual é o pressuposto de fundo que está presente aí? Governos se alternam, presidentes se alternam. Ao longo do tempo, essa composição da Suprema Corte ela vai espelhando aproximadamente as diferentes posições políticas que ocupam posições na presidência da República. Essa é a ideia. E aí você acaba tendo, pelo acúmulo de indicações, um cenário relativamente equilibrado daquilo que a democracia brasileira expressa durante esse período em que as indicações vão acontecendo. Por isso que eu falei, inclusive, que é importante indicar alguém jovem, né? Se indica aí um sexagenário, daqui a pouco está saindo, se aposenta, né? E aí fica, alguém, vamos dizer, próximo aos 70 anos, vai sair em 5 anos. Né? E aí o que acontece? Aí assume o governo de extrema-direita de novo, vai indicar mais gente, né? E aí indica um sujeito de 50. Né? Ou seja, é preciso ter um pouco de cálculo político aí também, nessa hora. E aí, nesse sentido, claro que o Zanin se enquadra, é um sujeito jovem, tem todos os requisitos formais para isso, conhecimento jurídico, etc. e tal, e é politicamente afinado com o governo do momento. Inclusive, a própria maneira como ele escolheu fazer a defesa do Lula, quando ele estava preso diante da Lava Jato, politizando o problema, porque era um problema político e não um problema judicial, não só acabou produzindo frutos, podemos dizer aí, né, perguntar o quanto tem de acaso nisso, já que se não houvesse a Vaza Jato, a gente precisa saber se exatamente isso aconteceria da mesma forma, mas o fato é, produziu efeitos. E aí, essa preocupação política, democrática, de defesa do Estado de Direito do Zanin, acho que ela está evidenciada. Então, sobre esse aspecto, não há qualquer ressalva que pode ser feita. Alguém também pode discutir o quão seria adequado alguém tão pessoalmente vinculado ao presidente. Né? Se não seria mais correto alguém sem tanta vinculação pessoal, que não fosse seu advogado pessoal. Mas, enfim, acho que isso nem é o problema mais sério, me parece, nesse momento. É muito mais entender qual é o impacto que isso terá na corte. Ana Maria Pimenta Carvalho, fazendo elogio a você, Cláudio Couto. Muito boa sua fala. O Carlos Almeida aqui lembra que o Barroso ele pergunta e sugere, diz, especula sobre esse problema de saúde que o Barroso está passando. Talvez ele acha talvez o Barroso venha a se retirar do Supremo, a pedir aposentadoria, e o que abriria mais uma vaga, seriam 3 para o Lula. Na verdade, a gente viu que o Barroso foi para o hospital, passou um tempo na UTI, mas vamos acompanhar, Carlos Almeida, para ver como anda essa situação. Nassif, eu queria levantar um outro ponto aqui, que também é um tema de preocupação internacional, mas a gente não sabe ainda qual a extensão desses efeitos aqui no Brasil, que é essa crise bancária que está se desenhando nos Estados Unidos. Você tem 3 bancos ligados ali ao Vale do Silício que quebraram, você teve uma intervenção do governo americano. Um desses bancos, o SFB, acabou sendo vendido agora para o HSBC a $1, que é, na verdade, também um desdobramento da crise que as Big Techs têm passado nesse ano depois do fim da pandemia. Eles fizeram um cálculo assim, um pouco exagerado do que seria o pós-pandemia, que não está se realizando. Mas a pergunta, Nassif, é qual é a extensão dessa crise e o quanto ela pode afetar, por exemplo, um país como o Brasil? Vamos pegar um ponto central aí. Vamos pegar a taxa de juros. Os Estados Unidos, em 2008, ele jogou a taxa de juros lá embaixo para
vencer a crise, aquela crise de 2008. Manteve essa taxa durante muito tempo aí, a taxa baixa. Não provocou inflação, como o pessoal previa, tudo. De repente vem a crise da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, que foi enaltecida por todo mundo. Foi a boia de salvação de tudo quanto é presidente europeu lá, para se aproximar da sua população. Isso aí provocou uma inflação, e nesse período de dinheiro barato, tanto lá quanto aqui nós tivemos um período aqui com o Roberto Campos Neto jogando a Selic a 2%. O que teve aí? Você teve a formação de bolhas. Então, nos Estados Unidos e aqui, você tinha a bolha das startups. Aqui, até o ano passado, vinha, inclusive, dinheiro chinês para cá, dinheiro americano para cá. A lógica qual que era? Vamos jogar numa startup independentemente de resultado, para ela conquistar mercado, e lá na frente, depois que ela conquistar mercado, a gente colhe os frutos, né? E tudo isso, você pega, digamos, em 2000 e pouco, aí 2020, aí quando a taxa de juros ficou próxima a 2%, em vez de... É Paulo Guedes, não dá para esperar nada do Paulo Guedes. Em vez desse dinheiro ser carreado para infraestrutura, para capital de longo prazo e tudo, ele jogou no mercado. Couto, eu queria só levantar um outro ponto aqui. Eu vi uma pesquisa feita num evento aí do LIDE. Vamos lembrar que o João Dória agora voltou às suas funções originais. O LIDE está de lobista simpático. De lobista simpático, está fazendo aí vários eventos e seminários pelo mundo. Fez um em São Paulo e teve lá uma pesquisa com os empresários presentes. Deram 4,1 de nota para o governo Lula, mas deram 8,1 de nota para o governo Tarcísio. Por favor. Repete a nota do governo Lula, que eu não ouvi direito. 4,1. Menor do que do Bolsonaro. Governo Lula, nesses 3 meses. E 8,1 para o Tarcísio. Então, primeiro, eu não estou aí, queria entender essa qualidade, essa excelência do governo do Tarcísio, mas depois queria que você analisasse para mim essa impressão. Direto para você, que é até um grupo representativo do empresariado paulista que participou dessa pesquisa. Como é que você avalia isso? Olha, acho que isso fala muito sobre o grupo, né? Na realidade, acho que a nota ela expressa as preferências do grupo, né? Não acho que é uma nota que a gente deva levar muito em consideração do ponto de vista de uma análise objetiva, de resultados, de consequências, né, enfim, capacidade, nada disso. É a preferência. Eles preferem um governo de direita do que o governo de centro-esquerda. Ponto. Simples assim. E o Tarcísio, dentro desse papel que lhe cabe, me parece que até pelo menos nesse momento, ele vem sendo um pouco mais prudente, mais cauteloso do que poderia imaginar quem visse nele só a condição de bolsonarista, né? Até campanha em favor da vacinação ele está fazendo, né? A gente teve recentemente, agora deve estar ainda essa semana rolando, semana passada estava, propaganda no rádio, na televisão, chamando as pessoas a se vacinarem. Então, é o bolsonarista que chama as pessoas para tomarem vacina, o que é um imenso progresso em comparação àquilo que a gente viu anteriormente, né? Teve também aí tem uma postura dele pessoal de mais diálogo, né, de respeito ao governo federal, nada do que era aquela postura belicosa do Bolsonaro. Então, desse ponto de vista, méritos do Tarcísio. Acho que ele tem se comportado bem institucionalmente como um governador de direita, né, mas tem se comportado adequadamente nesse ponto de vista. Então, claro, se os empresários já teriam mais simpatia por um governo de direita, e ele tem dentro desse figurino um comportamento adequado, é normal que ele receba uma nota positiva. E no caso do governo Lula, eu acho que qualquer que seja o comportamento, eles vão dar uma nota mais baixa. Então, expressa as preferências dos votantes. Cacá, a gente está ouvindo você digitando aí, tá? Só lembrar o Cacá. O Cacá está teclando furiosamente. Furiosamente. O Tarcísio ele é um discreto marqueteiro fantástico. Ele conseguiu passar pelo ministério aí incumbido das estradas, aí, asfaltou 10 quilômetros de estrada e saiu consagrado aí. Qualquer ponte ele inaugurava. Saiu com fama. Ele passou pelo DENIT, entregou as obras paralisadas aí a empresas ligadas a militares e passou incólume. E agora ele, com 3 meses de governo, ele já anuncia uma licitação aí de um rodoanel sem
passar pelos procedimentos, sem fazer audiência pública, nem nada, que foi vetada, anuncia uma privatização, aquelas palavras mágicas que o pessoal não quer nem... A Mas privatização... o empresariado gosta. Mas é burro, porque Não, isso eu não estou discutindo, só falando que eles gostam. Não, é automático, isso aí é ratinho de Pavlov. Eles nem analisam, às vezes tem impacto direto, porque se é o cara que vai comprar, tudo bem, o cara é a favor. Mas se tem coisas que têm impacto direto no trabalho deles, eles não analisam. Pega a Eletrobras. Qual foi a reação que você teve até agora aqui do meio industrial a uma mudança que vai jogar o preço da energia lá para cima? Eles são incapazes de analisar, de ver contextos. Sabe? E nós temos aí uma representação empresarial complicadíssima, né? Quando começa a surgir uma cabeça melhor, aí, que é o Josué, já leva tiroteio, já tem que recolher. Quiseram derrubar o Josué, né? Hã? Sim. Quiseram derrubar. É a ala bolsonarista, vamos dizer, raiz da Fiesp, né? Ligada àquele que é o oportunista raiz, eu diria, que é o SCAF, né? Eu nem diria bolsonarista, porque se entrasse um outro também, ele ia aderir também. Não, mas o SCAF é o oportunista raiz. Total, oportunista raiz. Ninguém é mais oportunista do que ele. Não tem. Com convicção. Não tem. Você vê que no tempo lá atrás, acho que com o Temer, ele tentou montar um aeroporto para jato executivo em zona de proteção ambiental, e o filho dele montando o projeto. E o Haddad segurou aqui. Então, digamos, eu acho que um dos grandes problemas da crise brasileira é a falta de representatividade das instituições e também das instituições empresariais. Você pega lá a Confederação Nacional do Comércio. Rapaz, aquilo lá, o Avelange perto deles é um santo, que vai para o céu direto. Eles anunciam diariamente, tudo quanto é seminário do Globo, anunciam diariamente na home do Globo aí, e não se fala nada. Tempos atrás, eu até andei levantando sobre o cara ligado aí aqueles Santos lá, que faz 100 anos aí que ele é da Confederação, e que assumiu a intervenção no Senac, lá da Federação do Comércio do Rio de Janeiro. Lá. O cara era o dono do presídio de Manaus e de outros presídios onde ocorreram todos aqueles massacres. O cara deixava a empresa, montava esquema com políticos, criava rolo para todo lado, criava passivo trabalhista. Quando estava para estourar, ele deixava aquela empresa de lado e abria uma outra empresa. Onde que eu li todos esses artigos aí relevantes? G1. Daí começa anúncio em massa da Confederação Nacional do Comércio no Globo. Nunca mais saiu nada. Aliás, foi realmente outra intervenção. Essa sim foi um golpe também, a lá Dilma, assim, essa derrubada do então presidente do Senac, tudo muito enrolado. Agora, lembrando aqui, gente, assim, para a gente também ser mais curto agora, 5 anos da morte da Marielle. Semana passada, o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, anunciou que a Polícia Federal vai voltar a tratar do tema, vai entrar nisso. Nassif e Couto, tentando aqui a gente ser mais conciso. Vocês acham que agora a gente vai ter uma chance de descobrir finalmente quem são os mandantes ou o mandante do assassinato da Marielle e do seu motorista, o Anderson Torres? Anderson Torres, não, Anderson França, né? Anderson Torres Anderson Torres é o sujeito que está preso, né? O secretário. Isso. Me esqueci o sobrenome do Anderson agora. Mas, enfim. Olha, eu acho que Gomes, o Cacá aqui nos ajudou a lembrar. Anderson Gomes. Obrigado, Cacá. Né? Olha, eu acredito que, na realidade, tem mais chance, sim, de avançar. Por quê? Porque cá entre nós, né? A gente sabe do envolvimento dos milicianos do Rio de Janeiro, né? Os dois vizinhos, o vizinho lá, né, do Bolsonaro, foi o executor, né? Vizinho porque ele mora, né, no mesmo condomínio que o Bolsonaro, algumas casas aí de distância da casa onde mora o Bolsonaro, né? Até a filha do sujeito namorou o filho do Bolsonaro, para a gente ver que as coincidências acontecem, né? O mundo é cheio delas. Veja. A gente sabe que essas milícias têm profundas ligações com a polícia do Rio de Janeiro. Então, o quanto a pressão que esses setores vinculados às milícias na polícia do Rio de Janeiro não conseguiram exercer sobre o processo de investigação. A gente viu promotoras renunciando, né?
a seguir no processo porque vinham recebendo pressões indevidas. Nós vimos uma troca de delegados muito frequente nesse processo. Tudo isso mostra que, na realidade, é difícil esse processo de investigação avançar no Rio de Janeiro sem qualquer tipo de supervisão, né? Então é preciso ter algum tipo de supervisão. E me parece que essa colaboração da Polícia Federal trabalhando na investigação, mais do que uma colaboração pura e simples, o que ela vai ser é um processo de supervisão. Ela vai auxiliar a aparecerem coisas que, porventura, digamos, sejam um pouco mais difíceis de serem descobertas, ficando só a coisa na esfera do Rio de Janeiro. Então, eu acho que sim, tem mais chance do que teve até agora de avançar, sobretudo sobre os mandantes, né? Os executores a gente já conhece, né? Estão os dois presos, tanto o motorista como aquele que deu os tiros lá, o vizinho do Bolsonaro. Mas os mandantes até agora a gente não sabe, né? Se foi algum vereador rival, né? Se foi alguém interessado nos territórios ali em que a milícia atua e que vinham sendo, essa ocupação, né, por parte dos territórios vinha sendo denunciada pela Marielle. Isso tudo precisa ser descoberto para que a gente chegue efetivamente a quem for o mandante ou quem forem os mandantes desse assassinato político. Eu chamo a atenção de 2 episódios que a gente levantou lá e passou em branco. A Globo fez aquela denúncia em cima do depoimento do porteiro do edifício. O Carlos Bolsonaro atuou de madrugada, o Bolsonaro fez uma manifestação lá, ele estava fora do país, e mostrou que naquele momento ele estava em Brasília. E a Globo recuou totalmente, achou que foi uma barriga, e nós levantamos isso, depois tivemos confirmação, que o sistema lá da Vivanda, como é que é? Do condomínio do Bolsonaro, era um sistema que não era de PABX. Vivendas da Barra. Vivendas da Barra. Não era de PABX. Ele encaminhava para o celular das pessoas. Então, esse álibi vai por água abaixo. E o segundo ponto, Braga Neto, quando ele vai... Isso aí se dá quando você tem a GLO lá. O Bolsonaro era o cara que mais atacou a GLO, ele e o Mourão, porque diziam que aquilo era um acordo do Temer com Vilas Boas para ter eleição com o Temer sem Lula. Depois se descobre que os assassinos da Marielle pesquisaram no Google quem atacava a GLO, ou seja, para criar um fato político, para desmoralizar a operação. O Braga Neto, 1 mês, 2 meses depois, que já tinha os mandantes lá, mas não ia adiantar para não comprometer as investigações, totalmente, não fala mais nisso, e depois você tem um pacto entre o Vilas Boas e o Bolsonaro, que faz com que o Braga Neto ganhe o principal cargo do Ministério, que é a Casa Civil. E tem a famosa frase do Vilas Boas, que é o seguinte: devemos a democracia do Brasil a essas 3 pessoas, Sérgio Moro, Bolsonaro e Braga Neto. Então, a morte de Marielle está diretamente ligada ao pacto político, ou a não revelação dos assassinos, dos mandantes lá, está diretamente ligada ao pacto político entre Braga Neto e Bolsonaro. O Vilas Boas, tendo o Braga Neto como intermediário, e o Bolsonaro, né? Agora vai ter chance. Inclusive, teve um afastamento daquele delegado que era o superintendente do Rio, que era o principal delegado da Polícia Federal, que o Bolsonaro afastou, dizendo que foi por mau desempenho. Daí saíram as pesquisas, era o melhor desempenho do Brasil. E ele está voltando agora para chefiar o Departamento de Operações Criminais. Eu acho que agora sai. Bem, veremos. Eu agradeço quem nos acompanhou até agora, lembrando que se inscrevam e acompanhem a programação no canal da Carta Capital, na TV GGN, no Fora da Política Não Há Salvação. O Cláudio Couto sempre aos sábados, né, Cláudio Couto? Tem lá um episódio novo. Isso. A discussão dessa semana será sobre o quê? Não dá para adiantar, né? Tá cedo. Ainda não está fechada, então. Tá cedo. Mas será boa. Eu garanto que será boa. Isso certamente. Sempre aos sábados, então, no Fora da Política Não Há Salvação, ou em qualquer horário que você queira assistir no canal do YouTube. Eu agradeço. Até a próxima. Sobe, né? Então, quem não tem nada para fazer no sábado, tá muito aqui, assista, pode assistir nos outros dias também. Não é isso? Exatamente. Eu, por exemplo, assisto aos sábados, logo cedo, assim que eu posso, assim que está no ar. Nassif, Cláudio, até a próxima. É isso aí, pessoal. Um abraço aí. Até a próxima, gente. Um abraço aí para todo mundo. Fora da política não há salvação.
um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.